Sabe aquela sensação de que o cérebro está no piloto automático, bem na hora de aprender? Pois é, hoje a gente vai conhecer um método que promete virar esse jogo, o MIAA, ou Método Integrado de Aprendizagem Acelerada. Pensa nele como uma chave para a gente destravar nossa capacidade de aprender muito, mas muito mais rápido. Vamos começar com uma pergunta que, olha, todo mundo já se fez. Por que a gente lê páginas e mais páginas de um livro e quando chega no final parece que nada ficou? A informação simplesmente some. Essa frustração é super comum, mas a boa notícia é que existe uma razão para isso e, melhor ainda, uma solução bem estruturada. E a causa desse problema todo é um estado que a gente conhece muito bem, o tal do piloto automático. É aquele momento em que o corpo está ali, presente. Os olhos estão até passando pelas palavras, mas a mente está a quilômetros de distância, totalmente passiva. A solução, então, é justamente fazer essa transição. É sair desse modo piloto automático, que é totalmente passivo e distraído, para entrar num estado de consciência plena, que é engajado, focado e, principalmente, intencional. Essa mudança de estado mental é a base de tudo. E como é que se faz essa transição na prática? Bom, a chave está em uma mudança que acontece antes de qualquer técnica. É sobre ajustar o nosso estado mental e definir uma intenção muito clara. A questão não é tanto o que se aprende, mas como a nossa mente se prepara para aprender. O nome técnico para esse estado ideal é alinhamento neurosensorial. Parece complicado, mas é simples. É o momento em que a gente sai da passividade e prepara ativamente nossa mente para absorver, processar e reter as informações de um jeito eficaz. É como sintonizar o rádio na estação certa antes da música começar. E essa citação resume a ideia central perfeitamente. No aprendizado, frequência é a nossa sintonia mental, nosso estado de foco. Isso significa que a gente não é só um receptor passivo de informação. Pelo contrário, nós moldamos ativamente o conhecimento com o nosso foco e com a nossa intenção. Certo, agora que a gente já entendeu a filosofia por trás, vamos para a parte prática. O método MIA nos dá um guia claro, um verdadeiro passo a passo, para a gente conseguir alcançar esse estado de aprendizado ativo e consciente. E aqui está o roteiro. São 5 etapas bem claras. Primeiro, a preparação, depois a definição de metas, e em seguida a aquisição da informação, a retenção e, por fim, a recordação. Vamos passar por cada uma delas agora. O primeiro passo é a preparação. Antes mesmo de abrir um livro, é fundamental sair daquele modo reativo, da correria do dia a dia. O objetivo aqui é entrar no chamado estado alfa, que é um estado de relaxamento, mas com o cérebro alerta. E dá para alcançar isso com algo tão simples como algumas respirações bem profundas. E tem uma técnica fascinante aqui dentro, que é o gatilho quântico. A ideia é usar um objeto físico, pode ser uma caneta, e associar ele mentalmente à emoção de já ter conquistado o objetivo. É um princípio de ancoragem psicológica. Aquele objeto vira um gatilho físico para te colocar instantaneamente em um estado mental de foco e propósito. Agora o passo 2, definição de metas. E olha só a diferença. Uma meta vaga como estudar direito deixa o nosso cérebro completamente perdido, mas uma meta específica, tipo identificar as 5 estratégias-chave do autor para o projeto X, dá para ele um alvo claro, um GPS. Isso ativa o nosso sistema de ativação reticular, que funciona como um radar, e começa a caçar ativamente só as informações que são relevantes. Com a mente preparada e a meta definida, aí sim a gente entra no terceiro passo, a aquisição. Aqui, a ideia é quebrar um velho hábito e abandonar a leitura linear, lenta, palavra por palavra, que é como a maioria de nós aprendeu a ler, e adotar técnicas bem mais eficientes. E as 3 técnicas principais são o foco suave, que é relaxar a visão para captar a página como se fosse uma imagem inteira, o chunking semântico, que é ler blocos de ideias em vez de palavras soltas, e o uso de um ponteiro, que pode ser o dedo ou uma caneta para guiar os olhos. Isso aumenta a velocidade e impede aquela mania de ficar voltando no texto, um hábito que quebra totalmente o ritmo da compreensão. Ok, a informação foi adquirida. E agora, como fazê-la ficar? O passo 4, retenção, é onde a mágica de verdade acontece. É aqui que a gente move o conhecimento da memória de curto prazo para de longo prazo. E o segredo para isso? Falar a língua do cérebro. E a língua do cérebro é totalmente visual e associativa. Ele processa informações visuais e espaciais de forma quase instantânea. É por isso que ferramentas como os mapas mentais são perfeitas. Elas permitem que a gente literalmente desenhe o conteúdo, criando conexões que fazem todo sentido para o nosso cérebro.
E chegamos ao quinto e último passo, a recordação, com uma técnica chamada ciclo de ativação. É incrivelmente simples e poderoso. Depois de ler, feche o livro e explique os conceitos em voz alta, como se estivesse ensinando para alguém. Esse processo de sintetizar e verbalizar é o que realmente vai solidificar a informação. No final das contas, quando a gente junta tudo isso, fica claro que o método MIA não é só um conjunto de técnicas de estudo. É, na verdade, uma transformação completa na nossa relação com o conhecimento. E essa frase resume perfeitamente essa mudança de mentalidade. É sobre deixar de ser um espectador passivo para se tornar o co-criador do próprio aprendizado. No fundo, é uma transferência de poder, é assumir as rédeas do processo. E para terminar, fica a reflexão. Com uma mente alinhada e com todas essas ferramentas em mãos, o que a gente vai escolher dominar primeiro? O potencial agora está todo aí, pronto para ser usado.